Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Hoje o Caminho do Guerreiro dará início a uma minissérie de vídeos sobre o uso de algumas armas em batalha. Então, vamos à breve introdução e começamos. O bastão é a arma mais antiga que o ser humano já desenvolveu. Esse artefato tem sido nosso parceiro desde o começo dos tempos, pois ele está presente em todas as culturas guerreiras em seus diferentes tamanhos e formatos. Diversas mídias fizeram questão de manter essa tradição viva no imaginário popular ao longo das décadas. Por isso, esse vídeo irá mostrar as técnicas mais conhecidas de bastão, que é a do bastão japonês e a do bastão chinês. É isso aí, guerreiros. Vamos começar com o bastão. Essa arma tão simples, mas que está presente na maioria das academias de artes marciais tradicionais. Ah, Marcão, que negócio é esse de minissérie de vídeo de arma? Que isso? E os seus vídeos falando sobre as artes marciais? Calma, amigos. O caminho do guerreiro vai continuar no mesmo formato de sempre. Eu tenho inclusive vários roteiros prontos para falar sobre diversas artes marciais. Entretanto, por razões burocráticas, esses planos estão demorando muito mais do que o previsto para sair do papel. Por essa razão eu dei início à série, para que eu não fique assim tanto tempo sem dar atenção para vocês, que já me acompanham há tantos anos e eu só tenho a agradecer por tanto carinho. Essa vai ser uma série de vários episódios, mostrando uma arma diferente em cada um deles. Mas não vai ser exatamente uma série contínua. Pode haver interrupções no meio dela, seja por conta de um vídeo de emergência, seja por conta também de uma análise de casos que aconteceu no mundo das artes marciais, eu preciso fazer isso rapidamente, ou ainda assim espero que seja por conta de que finalmente alguns planos resolveram sair do papel. Beleza? Como eu disse anteriormente, vou falar sobre o bastão japonês e sobre o bastão chinês. Apesar de semelhantes e ambos feitos de madeira, eles têm características muito mais distintas do que vocês podem imaginar. E eu sei que você sabe quais são essas diferenças gritantes que tem entre essa arma e essa daqui. Porque você tem um mestre com uma paciência budista para poder responder a todas as suas perguntas incessantes. Eu sei que por conta disso você só assiste o meu canal porque não tem nada melhor para fazer. Mas eu sei que existem muitos por aí que não conhecem a diferença crucial entre essas duas armas. Mas o caminho do guerreiro está aqui para isso. Para ajudar vocês na compreensão das artes marciais tradicionais. Então, vamos começar com o bastão japonês. Bem, guerreiros, vamos começar aqui com o bo japonês, né? Como é o bo japonês? Esse aqui é um bastão feito de ipê, então ele é um bastão rígido. Ele é extremamente duro. Ele não entorta, mas nem a pau. Se entortar, ele quebra, né? Então, ele é um bastão rígido. E qual é a ideia desse tipo de uso de bastão? Nas técnicas japonesas, você vai separar o bastão em três partes, né? Tá vendo? Uma, duas, três, ó. Em três partes. Suas mãos vão ficar mais ou menos no meio do bastão. Geralmente, a mão dominante que, por exemplo, se você for destro, sua mão dominante é a direita. Sua mão dominante vai ficar virada para cima e a sua mão auxiliar vai ficar apontado para baixo, ok? Então, ele é dividido em três partes. A ideia do bo japonês é aquela do lutador muralha, né? Aquele lutador que gosta mais de absorver golpes para depois contra-atacar. Poderíamos dizer sobre uma certa interpretação que o bo japonês é quase uma arma a curta distância. Por quê? A ideia é que você bloqueie primeiro a curta distância e depois faça um ataque. Geralmente, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas geralmente os usuários de bo, eles estão com o bastão dessa forma. Mas claro, normalmente eles ficam assim. Mas o bastão ele é sempre mais ou menos dessa forma. Eles bloqueiam e atacam. Eles bloqueiam e atacam. Eles bloqueiam e atacam. Ou então defende e ataca, defende e ataca. É sempre aquela ideia de absorver o golpe primeiro e depois contra-atacar. Ok? Então essa é a ideia. Separou em três partes, fez o ataque, defende, fez o ataque, defende, atacou. Claro, há técnicas no bastão bo que você pode fazer isso a longa distância. Tem umas que eles fazem assim, ó, escorregando o bastão, mas são poucas. Normalmente eles gostam de manter o bastão bem próximo do corpo para absorver e contra-atacar. Bem, guerreiros, esse é o bastão chinês, conhecido como Nangun em cantonês ou Guan em mandarim. Mas o que ele difere do bastão japonês? O bastão japonês é rígido, né? Ele é firme como uma rocha.
Enquanto esse aqui é diferente, ó. É flexível. Ele é um chicletão esse aqui, ó. Bem flexível. Por quê? Esse tipo de bambu chinês, conhecido por muitos como rattan, é um tipo de bambu que, em uma luta de um bastão contra outro bastão, ele não vai se quebrar fácil. Porque essa flexibilidade dele absorve as pancadas. Então, se for uma batalha de um bastão contra outro bastão, não vai se quebrar tão facilmente, ok? Porém, o tipo de impacto que ele causa, o tipo de dano, é diferente do tipo do bastão japonês. Isso vai ser explicado daqui a pouco. Nós temos que entender as nossas armas. Sempre eu digo isso, temos que compreender a arma. Nós temos que aproveitar o formato dela e as características dela. Diferente do bastão japonês, claro, isso que eu estou explicando, volto a dizer, gente, não é uma regra, não é uma lei absoluta. Cada academia tem sua própria interpretação. Mas esse bastão não prioriza tanto a ideia de você separar ele em 3 partes, como é o caso do bastão japonês. Esse tem uma outra prioridade. Nós separamos ele em 2 partes, uma parte longa e uma parte curta. Seguramos com a mão dominante, no meu caso, que eu sou destro, nessa parte, e a minha mão auxiliar, que é a minha mão esquerda, no final da arma, deixando mais ou menos na largura do meu ombro. Qual seria a ideia? É eu utilizar a mão de trás como se fosse uma alavanca e essa mão aqui mais fixa. Então, eu dou um tranco com essa mão de trás e posiciono com a minha mão da frente. Viu só como é que o bastão vibra aqui na ponta? Olha só. Então, essa é a ideia, ó. É fazer com que ele vire uma espécie de chicote, ó. Pum! Podemos dando pancadas de cima para baixo, de baixo para cima, ou então lateral, ok? Sim, há academias que você vai ver essa ideia de você girar o bastão dessa forma, ou mesmo de você fazer uma grande volta e depois chicotear, ok? Estilo Tcholifá tem muito disso. A ideia é de que você golpeia, escorrega o bastão e golpeia, para ele poder vibrar lá na frente. Mas lembrando, nenhum bastão age sozinho. O seu corpo tem que trabalhar junto com ele. Você tem que fazer o corpo acompanhar a arma, ok? O seu corpo tem que vir junto com a arma. Em até algumas técnicas de Shaolin, né? Que o pessoal dá até aquele salto, para que o corpo dê o peso à arma. O corpo tem que trabalhar junto com a arma. A arma nunca pode caminhar sozinha. O corpo tem que ajudar, ok? Mas como esse tipo de impacto desses bastões causa nas pessoas? Que tipo de efeito o impacto dessas armas causa no adversário? Vamos descobrir. Bem, guerreiros, agora eu vou mostrar para vocês a ideia do bo japonês. Como é que vocês têm que ver o bo japonês? Você tem que ver ele como se fosse uma marreta. O objetivo dele é quebrar ossos, é causar fraturas, ok? Então você foi lá, dividiu em 3 partes e está aqui. Qual é a ideia? Pum! Quebrei a costela, ok? Afundei a costela para dentro. Ou então, pum! Acertei a clavícula. Ou mesmo, acertei a cabeça. Se eu acerto a cabeça aqui no meio, ela abre como se fosse um coco. A ideia é quebrar. Ou então, acertei a têmpora. Quebrei. Afundei o osso para dentro. Então, costela, pode até ser aqui também garganta, ou então nariz, olhos, dentes, queixo, cabeça, têmpora, clavícula. A ideia é você causar fraturas, é você quebrar, é você afundar esses ossos para dentro, ok? Pense no bo como se fosse uma marreta, quebrando os ossos lá dentro. Agora, qual é a ideia do bastão chinês? Você tem que pensar no bastão chinês como se fosse um chicote. Melhor ainda, vamos pensar no bastão chinês como se fosse uma espécie de gongo. Quando a gente dá uma batida no gongo, pum, dá aquela reverberação, correto? Então, vamos pensar nessa ideia. Qual é o objetivo? Não é ser uma marreta, como seria o bastão, o bo japonês. É como se seria um gongo, mas vou explicar.
Primeiro, nós separamos esse bastão em duas partes, como já expliquei. Seguramos na ponta, seguramos aqui na linha do ombro, e nós usamos como se fosse uma alavanca, né? Como se fosse um chicote, ó. Pum, reverberando. Qual é a ideia? Quando eu for golpear um adversário, o que eu vou fazer, ó? Pum. Viu como a cabeça balançou? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro vai se chacoalhar com legumes e conserva. É a mesma coisa aqui, ó. É como se fosse uma chicotada para causar danos internos, ok? O objetivo não é tanto causar fraturas. Causa fraturas? Causa. Isso aí causa mesmo. Mas a ideia é um golpe como se fosse uma reverberação para causar danos internos. Essa é a ideia. Nós utilizamos o bastão como se fosse uma alavanca para causar esses danos internos. Ok? Agora vamos na ideia prática. Bem, guerreiros, agora eu vou mostrar para vocês como é aplicado a ideia do boi em combate, ok? O Fabiano aqui vai me dar uma força. Então, voltando a dizer, esse tipo de arma pode se enfrentar a qualquer arma, bastão, lança, espada, mas vamos utilizar aqui o bastão que é mais genérico, né? Então, aqui numa batalha de bastão contra bastão, não é a ideia de você ficar fazendo um bastão chocar com o outro, porque esses materiais são rígidos, então eles podem quebrar com facilidade. Então, qual seria a ideia, né? Lutador a curta distância aqui com o bastão. Ele fez um ataque em mim, eu fiz o bloqueio e ataquei, ok? Ou então, estou aqui com a arma, eu tirei e ataquei, ok? Ou então, eu controlei a arma e ataquei. Ou mesmo, eu posso até fazer um ataque por baixo, sempre pensando naquela ideia de quebrar, né? Que é uma marreta, eu estou quebrando o osso, eu estou quebrando o osso, eu estou quebrando o osso, ok? Bem, vamos à técnica do bastão chinês. E qual seria a ideia do bastão chinês utilizado em combate, guerreiros? Seria essa. Fabiano está aqui na minha frente, né? Com outro bastão. Esse tipo de arma pode enfrentar qualquer arma, bastão, espada, lança, mas vou deixar aqui um bastão para ser um pouco mais genérico, né? Então, posicionando dessa forma, eu estou mantendo uma distância bem longa dele, ok? Então, a ideia de eu fazer ataques a longa distância. Utilizando esse sentido de alavanca, o que eu faço? Ó, eu tiro a arma dele e acerto a cabeça, ok? Ou então, o que eu faço? Eu tiro a arma, depois eu ataco, ok? Ou até mesmo, posso fazer esses movimentos mais longos, né? E vindo com tudo, acertando a cabeça. Mas é aquela ideia. Primeiro eu mantenho ele bem distante. Aqui eu posso manter a arma dele sob controle, ó. Eu posso afastar a arma e depois atacar, ok? Uma arma para ser utilizada mais a longa distância e utilizando esse efeito chicote, ok? Eu controlo a arma. Primeiro eu tiro, depois eu acerto, ok? Primeiro eu tiro, depois eu acerto. Ou então eu posso até utilizar esse chicote para atingir a região do braço e depois atingir a região do rosto. Ou até mesmo para acertar o joelho, acertar a perna, acertar essas partes. Ok? Obrigado, Fabiano. Bem, então é isso, guerreiros. Um pouco sobre o uso dos bastões em batalha. Como vocês puderam notar, quanto mais simples for a técnica, quanto mais econômica ela for e quanto mais direta ela for, mais eficaz ela vai ser em combate. Não é preciso muito segredo para poder compreender a essência dessas duas técnicas. Mas Marcão, e aqueles treinos que a gente faz na academia de ficar rodando o bastão assim no corpo? Para que ele serve? Aqueles treinos de giro de bastão? Esses aí. Bom, isso daí é um treino de habilidade.
Habilidade, só isso. Eu cheguei a comentar essa teoria com outros especialistas em artes marciais. E eles falaram uma teoria interessante, né? Por mais que você seja um aluno preocupado em aprender só a técnica eficiente nas artes marciais, e que você finalmente tenha encontrado uma academia que só ensina eficiência, só ensina o básico, só ensina o necessário para sobreviver, uma coisa eu garanto para vocês. Mais cedo ou mais tarde, esse tipo de treinamento vai se tornar chato, vai se tornar maçante, vai se tornar tedioso. Por mais que você goste de treinar só eficiência em combate. Porque o movimento que eu mostrei, por exemplo, de bloqueio e ataque, ou movimento de alavanca, são movimentos muito simples. E vai chegar uma hora que você dominou tanto esse movimento tão simples, que você vai sentir que estagnou, que você vai sentir que ficou preso, que não consegue sair desse mesmo lugar. E aí a sua técnica simples vai deixar de evoluir. Então esse tipo de treinamento, de habilidade, é um treino para você se tornar mais íntimo com a sua arma, para você conseguir dominá-la melhor, para que você consiga ter um controle melhor sobre a sua arma. É muito simples você fazer parado esse movimento assim de alavanca, mas quando você consegue fazer esse mesmo movimento depois de girar o bastão ao redor do seu corpo, girar pelas costas, girar pelo pescoço e depois fazer a alavanca, quando você for fazer isso aqui, ó, sua alavanca vai se tornar muito mais fácil. Você vai ter muito mais domínio desse movimento, porque você conseguiu fazê-lo numa situação mais complicada, de maior tensão, de menos controle. Então você acaba evoluindo a partir daí. Você se torna mais habilidoso na sua técnica tão simples. Por isso eu digo, guerreiros, treinem o giro de bastão, que é muito bom para aprimorar sua habilidade. Mas lembre-se, ele serve só para aprimorar a habilidade. Não é para você usar esse treinamento para lutas reais. Ok? Esse treinamento não é usado para luta real. Não é um treinamento voltado para lutas reais. Não é um treinamento para combate. É um treino para você ter um controle e uma habilidade melhor com a sua arma. É só para isso que ele serve. Não vai achando que girar o bastão no corpo, no pescoço, vai tornar você mais eficiente em combate. Ele vai melhorar sua habilidade com a arma, mas não usa aquilo em combate real. Ok? Bem, então é isso, guerreiros. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos.